Salve. E aí, rapaz? Ah, Tudo bem? Quanto tempo, cara? pois é. Tempo demais. Estudando que É, nem louco, velho. Estudando que nem louco. Minha nossa. TCC chegando, vários trampos. Sim. Cara, eu tenho dois agradecimentos pra fazer, antes de qualquer coisa. O primeiro é que aqui nesse canal eu nunca vou esquecer que foi a primeira vez que eu fui remunerado por esse trabalho. Ah, alguém te pagou? Alguém te deu dinheiro? Sim, sim, alguém mandou cinquentão pra mim aí. Que legal, cara. Então, muito obrigado para essa pessoa. Claro que os papos vão continuar. Claro que eu vou tocar projetos pessoais. Eu tenho coisa para fazer aqui no YouTube também e vou divulgar por aqui. E a aula que eu dei para os calouros foi muito mais fácil depois de ter eu conversado bastante com você aqui, sabe? Deu Cara, que muita base legal. para que eu falar bastante sem precisar consultar papelada, esse tipo de coisa. Que Então bacana. fluiu muito bom. Nossa, muito bom. E parte desses temas que a gente discutiu lá, eu trouxe para cá e mesclei um pouco com o que eu ouvi do meu professor e com a história recente, que eu acho que é a curiosidade de você e da maioria Uhum, agora. uhum. Meu, sensacional. Uhum. Então, Eu, a gente começa pela atualização da guerra? Você quer fazer eu, alguma eu consideração? só, eu só queria comentar que eu conversei com o Leonardo. O Leonardo, ele fazia os podcasts na época da pandemia comigo. Ele é médico e Ah, eu tal. assisti alguns. Aham. Cara, que legal foi conversar com ele e ele fala, a gente tem que parar de achar. Ele falou uma coisa super simples, eu acho que ele nem lembra o que ele falou, mas a gente tem que parar de achar as coisas e conversar com quem entende. Porque Pode crer. é impressionante o quanto é fácil você olhar para alguma coisa e presumir que você sabe o que está acontecendo, porque é uma necessidade do nosso cérebro, né? É disso. Uhum. Então é muito igual o RNG do BDO, assim, por que passou, por que não passou, e você conversa com as pessoas e elas têm uma crença assim. Inquebrantável de que passa porque X ou porque Y. E aí eu tava pensando o quanto de conhecimento eu já presumi que eu tinha e na verdade eu tava pensando um monte de besteira, né? Inclusive para expressar opiniões aqui que, cara, que estavam equivocadas e com o tempo se provaram equivocadas e tudo mais. É, Então, isso para mim, a sua presença aqui também tem um valor muito grande. Eu tenho aprendido muito, cara. Obrigado por isso. muito bom. A construção mútua de conhecimento, isso é impagável. O pessoal deve estar olhando para minha tela, deve estar passando mal aqui, que eu tô com uma tabela de coisa de pinyin chinês. Bom, vamos lá. Então vamos começar o nosso papo. Pode crer. Atualizações de Eu vou guerra. dar. Aham. Deixa eu transmitir. Tela. Pronto. Vamos lá. Sobre a Rússia, né? O conflito, quem é que tá ganhando? Uhum. Porque o que me deu desespero, cara, porque o que é que a gente que é das relações internacionais faz? A gente procura o especialista das nossas áreas, né? Uhum. Quando acontece um conflito bélico, a gente vai atrás dos militares. Vamos Uhum. ouvir os militares Uhum. aposentados, essa galera. Por isso que eu tô indo pra essa linha, inclusive no YouTube, de Uhum. militares aposentados que tem canais de YouTube e estão falando sobre isso. Eles Uhum. estão desesperados porque a mídia tá dando pitaco sem base nenhuma. Uhum. Virou torcida mesmo, tá Uhum. ligado? Uhum. Parece que se a gente for pela linha da mídia ocidental, pura e simplesmente, parece que a Ucrânia vai invadir Moscou a qualquer momento. E o quanto essa guerra destruiu a admiração que eu tinha por algumas pessoas, assim, cara. Porque. E aí, assim, o quanto algumas pessoas que já eram grandes precisaram se vender para uma visão de mundo para continuarem crescendo, porque falam aquilo que o público delas quer ouvir. E eu nunca na vida quero me tornar uma pessoa dessa. Não julgo, não condeno, cada um com o seu papel e com a sua profissão, com o seu trabalho, com o seu projeto de vida, mas falar o que a pessoa quer escutar só para manter o engajamento, isso é uma coisa que me deixaria muito triste no final da minha vida, assim, olhando para trás, sabe? Sim.
Isso é realmente muito triste, vai causar um dano irreparável no futuro mas assim, eu acho que a história vai corrigir, né? Essas pessoas vão perder a credibilidade e nunca elas vão ter a mesma voz que tem hoje. E eu acho que os livros de história eles serão escritos nesse sentido, de que a humanidade ela teve acesso à comunicação veloz como a internet propunha, a informação ela ficou banalizada e a interpretação e o conhecimento eles foram valorizados e as pessoas se perderam por uma guerra por engajamento falando qualquer besteira. Eu acho que esse período que a gente está vivendo aqui, ele vai entrar para a história e a coisa mais relevante que vai ter para se falar é isso. Porque eu não acredito que, se esse planeta existe daqui 50, 100 anos, que a informação ainda vai tá sendo transmitida de forma banalizada do jeito que está, assim. Não é possível, cara, que a humanidade não vai arrumar uma solução para fake news e para mentira e para tudo isso. Não sei. Eu espero. Talvez não. Historicamente. Pensando onde a gente tá, né? Depois de tantos anos de evolução, de sei que lá. a gente viveu, talvez não. Sei lá, mas vamos ser otimistas, né? Vamos ser positivo pelo menos. É o que nos resta. Então, o que se diz, o que é consenso entre a galera que tem o conhecimento para tal, é que parece que a munição da Rússia é infinita. As armas que poderiam combater o exército russo, o Ocidente não pode mandar sem declarar guerra à Rússia. Assim, a estabilidade da Rússia, tudo que a gente falou nos primeiros papos, uma saída a curto prazo seria ou matar o Putin ou ter revolução na Rússia, esse tipo de coisa, esquece esse cenário. O Putin já conseguiu a estabilidade que ele queria no território. Ele prendeu ou matou todos que poderiam representar alguma ameaça. E assim, isso é todo mundo que estava contra a guerra, né? O que é que sobra? Sobra todo mundo que está a favor da guerra, a favor da invasão. Então, essas pessoas dentro da Rússia, no núcleo de poder, eles acham que o Putin está pegando leve. Então, na linha sucessória dele só tem igual ou pior que ele. Então eu acho que a gente só tem que rezar muito, se para quem tem religião, rezem muito pela saúde do Putin, porque ele é o cara moderado na Rússia agora. Então, aquele negócio, né? O rublo vai muito bem, a China está atendendo toda a demanda que o Ocidente deixou. Todo o vácuo de poder e de grana que a Rússia tinha para disponibilizar e precisava para comprar, a China está resolvendo. E a parte da energia da Europa também, né? Que não pôde abandonar de vez o gás, está pagando em rublo, está fazendo tudo o que ele quer. Então, as informações que eu recebo é que assim, a vida dos canais que eu acompanho, dos que eu acompanho e dos professores, que a vida voltou ao normal e que as pessoas cansam de falar que está rolando alguma coisa e aí elas estão vivendo exatamente como viviam antes, exceto por algumas coisas que subiram, tipo 30%. No resto do mundo as coisas subiram muito mais do que 30%, assim. Exato. E outra coisa que os soldados que estão desaparecendo nessa guerra, eles já não estavam nas grandes cidades no convívio com as pessoas. Então, eu não lembro, eu acho que o pessoal que foi para a fronteira da Ucrânia é o que estava lá na linha da Mongólia, né? Então eram soldados que já não faziam parte do convívio do dia a dia das pessoas. Então não é como se os russos estivessem falando, pô, o Vladimir ali, o Ivan, todos sumiram. Parece que a vida está idêntica ao que estava antes. Mas, rapidão, da Mongólia, a Mongólia é do outro lado. Você pode ter confundido com o Cazaquistão ou Moldávia, não sei. A Mongólia é aqui, o Cazaquistão é aqui. Os soldados russos realmente não estavam em Moscou, estava todo mundo nas linhas de fronteira, porque exército é a força da fronteira para fora do país, então eles se projetam para fora, eles realmente não estavam inseridos na sociedade. Mas realmente é isso. A OTAN tá uma bagunça, tem países assumindo a postura do Erdogan na Turquia. Teve uma das análises que eu assisti no YouTube, o cara falou uma coisa que eu achei muito, muito certa. Eu fui muito inocente achar que o Erdogan estava tentando salvar o mundo. O Erdogan quer dinheiro.
ele descobriu que podia ganhar alguma coisa, algum capital político-econômico, se ele vetasse a entrada da Finlândia e da Suécia. E E ele ganha ele dinheiro de vetou quem? justamente por isso, entendeu? E ele ganha dinheiro de quem? Ele ganharia dinheiro de apoio, assim, se alinhando à Rússia e à China sem se entregar e sem sair da OTAN, entendeu? Entendi. Ele Porque mantém assim, as fronteiras econômicas dele abertas. a minha maior especulação é assim, o quanto não era interessante para a própria OTAN, para a liderança da OTAN, para os grandes da OTAN, que a Turquia fosse o cara que fosse lá e melasse tudo, porque aí não fica feio para o Reino Unido, não fica feio para a França, para a Alemanha. Do tipo, todo mundo fala, nossa, como a gente queria vocês, Finlândia, vocês podiam entrar e ao mesmo tempo escapar da trocada. Do Putin. Que pena que a Turquia não quer, não é Turquia? Porque haveria uma guerra, supostamente haveria um ataque nuclear ou uma terceira guerra mundial se a OTAN ousasse se estender para as fronteiras russas. Então, para não pagar para ver, seria muito conveniente para a OTAN, na minha opinião, limitada, que a Turquia fosse lá e falasse que não, porque ao mesmo tempo livra a cara dos países grandes, que é a expectativa. E a pressão está toda em cima deles. Então, já que precisa ser unânime, qualquer um que chegue vetando, tudo bem. Né? E olha que interessante, o quanto a Finlândia não consegue pôr pressão na Alemanha, no Reino Unido, por eles não conseguirem convencer a Turquia a ser a favor da entrada deles. Talvez isso tenha salvado o mundo aí, né? Não sabemos. Não sabemos, mas realmente, jamais a Finlândia e a Suécia vão ter capital político para pressionar qualquer potência e bater o martelo que vai entrar. Enfim. Croácia, Hungria e Itália estão seguindo a mesma linha. Começaram a não só mostrar insatisfação com a OTAN, mas também dar sinais para a China e Rússia de que eles podem virar de lado. E se esse tipo de coisa acontecer, alguns países centrais assim do leste europeu e a própria Itália, com uma grande economia ainda, eu acho que acabou a OTAN. Acho que não tem porquê acaba OTAN existir mais. Acaba a hegemonia americana e europeia, porque... Sim, acelera o processo. Porque a Europa está na mão da Rússia e da China agora, né? Com a energia toda lá e com os bens, com todos os insumos industriais e tecnológicos vindo de lá. Não tem muito que eles possam fazer, né? Não tem. Tem a questão dos refugiados também. Foram, até agora, 7, alguma coisa, milhões de refugiados para Polônia, para a esquerda. Para Alemanha, França, até no Reino Unido tem. Parece que o amor acabou na Europa, sabe? Toda aquela romantização de vamos receber os refugiados, coitadinhos os refugiados ucranianos estão chegando aqui. E agora que começou a apertar no bolso, a galera não tá com toda a grana para comprar dinheiro para a família, ainda não vai ficar sustentando o ucraniano dentro de casa. Eles estão começando a ser despejados. Eu tava lendo um tabloide britânico de uma mulher puta que o marido dela, soldado, abrigou uma refugiada e se divorciou dela e casou com a menina de 22 anos. Eu vi. Achei engraçadíssimo. Então, então é natural assim, que esse amor acabe e que aquela receptividade aos olhos claros de cabelo loiro comece a se esgotar agora, principalmente porque basicamente vieram mulheres e crianças, né? Sim, exatamente. Já tem gente morando na rua, já tem gente se abrigando dentro de Walmart, McDonald's, por causa da calefação, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é uma crise humanitária que daqui do Brasil a gente não vê. Então, você disse que estava conversando que a gente não tá enxergando que nossa vida está voltando ao normal e subiram os preços. É porque a gente não está vendo a crise que está acontecendo na Europa. Lá eles estão mais assim, moderados no discurso, não estão tanto ideológicos quanto o brasileiro e o americano. E é engraçado quanto a gente é mais resiliente, porque
querendo ou não, a gente está acostumado com sofrimento e com muita coisa. E para um europeu, empobrecer para eles agora vai ser muito duro, porque toda essa geração agora já colheu o fruto do crescimento pós-guerra, né? Com certeza. E aí para eles, assim, não ter dinheiro para pagar conta de luz, não ter dinheiro para pagar, para comer bem, vai começar a doer muito, porque para eles é uma coisa inédita. Sim. Ninguém está acostumado com isso na Europa. Principalmente França, Bélgica, esses países que ainda sobrevivem de ditaduras de outros lugares, sabe? E aí, para solucionar isso, o que você tem que fazer? Você tem que fazer plantas nucleares, energia nuclear, e esperar 20 anos para 30 anos para ficar pronto, é isso? É essa saída que tem, ou você vê alguma outra? Então, voltaram a usar carvão. Dane-se causa de emissão de gás carbônico, dane-se aquecimento global. A gente vai voltar a usar carvão por enquanto constrói as usinas, que é a nossa solução a curto prazo. E se der merda, a gente culpa a Rússia e dane-se. É isso. Em resumo, é bem isso mesmo. Também já se mostram de saco cheio dos Estados Unidos. Todo mundo já está de saco cheio dos Estados Unidos dando pitaco, porque parece que foi mais um capricho dos Estados Unidos, sabe? O convite de adesão da Ucrânia para a OTAN veio dos Estados Unidos. Meu Deus, cara, eu acho que daqui a uns anos, assim, o nosso primeiro podcast vai ficar famoso, assim, você falando dos caras com ranço dos Estados Unidos. Os caras vão falar lá, antes dos especialistas eles já estavam falando isso. Os caras eram foda. Tomara, quer dizer. Como é que eu posso comemorar isso, né? Tirando mortes de filhos, Sim. Tirando as consequências. A culpa não é sua, pô. Tava certo. E a saída pro mar da Ucrânia, como é que ela tá hoje? Ou eles tomaram tudo lá em Odessa? Como que tá? Não, ainda não. Eles estão, aparentemente, nesse momento, bombardeando Mykolaiv. Odessa fica aqui ainda. Tem tropas russas aqui, nesse trecho da Moldávia. Isso. E... tem a questão desse cerco que estão fazendo aqui. Os russos fizeram um cerco de navios aqui, que eles não deixam passar sem autorização do Putin. Então, tudo que é de suprimento que entra para essas cidades do sul da Ucrânia que restaram, eles barram, mandam voltar ou destroem e pegam para a Rússia, justamente para sufocar, para baixar o moral das tropas, para faltar prateleira nas lojas, sabe, das pessoas que ainda ficaram. Isso aqui é um alarme de sirenes tocando, take cover now, a gente procure abrigo. Enfim, você tá lá tocando sirenes, não chega comida, não tem nada nas prateleiras, você só tem água e energia para se aquecer. Então, ninguém tá satisfeito com isso. Claro que tá todo mundo desmoralizado, e a munição da Rússia não acaba, porque eles estão bombardeando 24/7. Então, é isso. Eles devem estar esperando aqui tá fraco o suficiente para eles entrarem sem resistência nenhuma e tomarem o sul da Ucrânia. Não é o que eu falei, que no acordo não podia entregar o sul de jeito nenhum? Que a Ucrânia ia ser condenada a ser um país pobre? Então, já tá. Pra mim já tá. Não tem mais volta isso aqui não. E como é que tá essa... A não ser que um player grande entre. Como que estão as exportações deles? Como que tá a exportação da Ucrânia? Tá passando gás pra lá? Tá passando petróleo por terra e... Eles têm gás natural e tem plantação, mas... Não sei quem tá conseguindo operar desse jeito, entendeu? Eu acho que tá vindo suprimento de fora só. E energia do solo deles mesmo. Tem... Água e energia eles têm à vontade, assim, de fonte. Tem um rio passando no meio do país, inclusive no meio da capital, que os russos não bombardearam, não entraram, porque para bombardear a presidência de Kiev, é 2 palitos. Os russos não fizeram porque não quiseram. Eles não têm a defesa de Israel para destruir coisa no céu. Elétrica nesse rio aí? Não sei dizer. Isso aí, não sei dizer. Não, tudo bem. Eu não acho que esteja faltando energia agora, mas, enfim. Opiniões, né? A gente precisaria de um especialista mais
para falar sobre. Agora, já puxando para o que. Para a palestra que meu professor deu, né? Esse foi meu professor assim, preferido na faculdade. Não perco nada que ele. Nenhuma palestra, nenhum conteúdo que ele faz. Eu sempre procuro saber, porque é sempre muito relevante o jeito que ele consegue trazer os conteúdos mais chatos, mais densos da universidade. Ele consegue prender a atenção dos alunos, sabe? Eu me inspiro muito nele para falar aqui, inclusive. Então, ele deu uma palestra sobre para onde estamos indo. O título foi Um Discurso sobre os Sentimentos de Caos, Decadência e Medo no Mundo Ocidental. E eu achei legal ele enfatizar o mundo ocidental, porque ele já entregou que Rússia, China, os mais aliados aos BRICS, inclusive o Brasil, que não está vendo essa crise humanitária da Europa, estão de boa, né? A gente está relativamente, comparado aos europeus, comparado ao futuro que o europeu enxerga, ele está de boa. Você não dorme com medo, capa né? da Economist. O europeu hoje, ele dorme com medo. E ele dorme com medo não só da violência, mas da subsistência dele que está em jogo. Ele não sabe como que ele vai sair dessa. Exato. E aí ele puxou mais para os problemas sociais que a gente tem que resolver antes de pensar nos problemas de fora, sabe? Aquela coisa de arrumar nosso quarto antes de sair querendo consertar o mundo. Então, querendo chamar as pessoas para a mesa, chamar para o diálogo e tentando estabelecer contato entre os extremos que não conversam mais, que só estão no vamos destruir um ao outro. A gente estabeleceu aqui que as tendências do mundo eram nacionalistas. E ele foi além disso. Não é só nacionalismo. O nacionalismo é um daqueles temas que a gente passou no nosso último papo, que a gente atropelou vários temas, que a gente abordou vários temas e sem aprofundar nenhum deles, assim. Então hoje a gente vai nesse. Porque o nacionalismo é um desses sentimentos de tribo, de coletivismo. E a gente não está só dividido pela nossa pátria, por aqueles símbolos nacionais que a gente falou aqui. Eu achei legal que eu falei, eu perguntei para os alunos, né, antes de dar o conceito do que é nacionalismo, e um dos calouros falou uma coisa que é sensacional, que eu adorei. Que ele falou que eu sei exatamente o que é, mas não sei explicar de jeito nenhum. Então, sabe, é exatamente isso, quão intrínseco tá o nacionalismo dentro dele, sabe? É aquele negócio dele identificar um brasileiro em qualquer lugar do mundo, dele ter uma bandeira, símbolos nacionais e tal. Então, quem começou com isso foi Napoleão. Antes, tudo aquilo que chamaríamos de país era mais heterogêneo, por assim dizer. Era um rei ou um imperador que anexava todos os territórios e cobrava imposto, não se preocupava com o comportamento da população, sabe? E de Napoleão em diante, todo mundo passou a definir, todo mundo copiou pelo sucesso de Napoleão, expansionista. Ele definiu o conceito de nação, de territórios anexados, que tinham suas populações forçadas a falar francês, a se apresentar como francês, vestir as cores da bandeira, vermelho e azul, aprender a cantar um hino, e fornecer os filhos para o exército e se orgulhar disso, se orgulhar das conquistas da França. E acho que o grande problema da sociedade civil, ocidental, liberal, do jeito que a gente conhece, eu acho que começa aí. Por que a gente tem que ter orgulho disso tudo? E, assim, para além disso, quando que esse orgulho começa a ficar perigoso? Então, eu acho que, assim, tipo, a resposta é bem óbvia, pelos conflitos que a gente tem. Começa a ficar perigoso, eu acho que a partir do momento que você começa a desumanizar alguém para fortalecer esse seu sentimento, né? Isso. Eu acho que isso é a pior coisa, quando você desumaniza um cara porque ele vota num outro partido, e nesse caso porque ele é de um outro país, você comete
você começa a espalhar uma burrice que é contagiante. E acho que esse é o problema. Sim, sim. Você cria na população uma lealdade a uma figura abstrata. Uhum. O que é a nação? O que é o Brasil? A gente que disse que é essa parte de terra aqui, que é essa porção de terra, entendeu? Sim. Não é o governo federal, é mais que isso. Não é o Bolsonaro, por mais que ele queira que seja. Não é o Lula, muito menos, porque ele não é presidente da República, ele quer ser. Então, é uma coisa que é aquilo que o aluno falou, a gente não sabe explicar. A sociedade civil não sabe explicar. E a gente, que conhece os termos técnicos da ciência política, a gente explica da melhor maneira possível que a humanidade conseguiu, que a gente conseguiu, por meio de muito debate. Por isso que aquele começo do livro do Yuval Harari lá, ele é sensacional, que ele fala que o que diferenciou o humano foi a capacidade de imaginação dele. E aí ele começa a imaginar e dar vida a coisas que não existem. E países são coisas que estão no imaginário coletivo, né? Eu trombar com uma pessoa do Paraguai e falar, não, você não é, tipo, do meu grupo, porque você é de um outro grupo, e esse grupo, ele é imaginário, assim como o grupo do Paraguai também é. E o problema é que, assim, as pessoas, elas são absurdamente diferentes entre elas, né? E aí depois a gente vem e tenta resumir alguém a ser russo, a ser indonesiano. E aí, com isso você é igual assim quando a gente vai jogar MOBA, né? Já. Pronto, você desumanizou o cara. Você tá chamando o cara de noob, de todas as palavrões que você sabe, e tipo, você abre mão da oportunidade de conhecer a pessoa, né? Sim. Eu, quando tô jogando só com um ou dois amigos meus, a gente já entra falando, fala em português, por favor, português. E realmente é muito triste quando alguém começa a falar espanhol. A possibilidade da partida perdida é muito alta. Então, você vê que mesmo que a gente goste, inclusive a gente não quer saber se o cara é petista ou bolsonarista, ninguém entra nessa questão, se é de esquerda, de direita, dane-se. É só porque você fala português, a chance mais alta da gente cooperar. A gente não pode levar isso para nossas vidas, né? Para além dos joguinhos. A gente não pode cooperar com o brasileiro, pelo menos. Então, para essa questão da tribo, justamente esse ponto que você falou, a maneira com que a gente cria esse sentimento de identificação, e a partir do momento que a gente se sente superior ao boludo, a gente cria uma cultura muito perigosa. É perigosíssimo isso, desumaniza assim. E nada do que vem depois pode ser inteligente. Então, é engraçado, eu fico pensando, né? É que eu tenho o meu grupo onde eu sou absurdamente tóxico. E aí, às vezes, eu fico pensando quanto essa minha toxicidade no jogo já conseguiu espalhar uma burrice que é fruto desse preconceito e dessa desumanização, né? Será que alguma vez eu já influenciei alguém de verdade a não tratar bem um argentino porque ele foi considerado como alguém diferente ou não humano, porque a gente fica desumanizando no servidor de mob o tempo inteiro? Então, isso é uma coisa que eu deixo pra só quem joga comigo, é uma coisa que eu não faço no Discord que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, porque às vezes o seu comportamento ele pode ter um efeito completamente diferente daquele que você quer, e ele pode criar raízes na pessoa e ela pode começar a propagar aquilo. E eu acho que o preconceito é muito resultado disso, né? É uma insegurança com o seu próprio grupo, com o seu próprio povo, e aí você entra numa competição com outro que tem que destruir ele para que o seu grupo se destaque. Não sei se um dia a gente vai conseguir evitar isso de acontecer. Eu acho que é uma coisa muito inerente ao ser humano mesmo. Esse é o debate. Essa é a minha preocupação e que me deixou um pouco, sei lá, deixou um pouco nihilista depois de refletir sobre. Assim, todo mundo tem o medo do surgimento de um novo Hitler. Porque esse é o extremo do que acontece quando uma nação tem muito orgulho de si mesma, muito orgulho de seus feitos e quer impor sua cultura, se acha superior a ponto de impor sua cultura a todas as outras. E aí tem esse orgulho, tem o medo e tem o ressentimento, né? Eu acho que isso faz uma tempestade perfeita, assim. Sim. Todo mundo tem medo, e é importante enfatizar que isso pode acontecer em qualquer lugar.
existe a possibilidade do totalitário populista louco surgir entre nós, sem que ninguém perceba. E também existe a possibilidade da gente criar esse cara do outro lado. Pela imposição da nossa cultura, com gente insatisfeita e Entendi. e se unindo pra fazer isso na gente, entendeu? Sim. Oprimir o outro tanto ao ponto de você gerar um ressentimento tão grande e que volta uma revolta que você não consegue segurar depois. Sim, vem um efeito mola intancável. Então, esse fenômeno se repete desde a formação da primeira tribo. Desde que o Homo sapiens fez uma sociedade, ele contribuiu para a extinção de vários outros humanoides. O Átila mesmo falou disso em alguns podcasts que eu ouvi. Então, trouxe isso para cá baseado nisso também, de um biólogo. E a grande questão, no fim das contas, é como evitar. Como é que a gente evita isso? Será que o ser humano é capaz de domar esse lado selvagem que existe dentro dele, de resolver as coisas sempre pela violência? O que é que o Putin está fazendo? A mesma coisa. Por que ele está fazendo? Porque ele não aguenta mais, ele e a população dele não aguentam mais essa cultura woke, essa cultura de esquerda, liberal demais, que para ele é conservador, ele não tolera, e a população também não tolera. E a Ucrânia, como sempre foi da zona de influência da Rússia, ele se sentiu atacado, óbvio. Então, é o que aconteceu lá. Eles estão colhendo um proto-Hitler na Ucrânia e estão sofrendo com isso agora. Então, causado pelos Estados Unidos. Fruto de um ressentimento de uns 30 anos aí, né? De muito... Digo ressentimento porque o país ele ficou lá vendo a Ucrânia cada vez mais prosperando e cada vez mais a Ucrânia com aquela cara de russo que deu certo, porque fez os amigos certos, e eles vendendo energia barata e alimentando esse ressentimento. Talvez se essa guerra tivesse acontecido antes, o Putin não tivesse tanto apoio como ele está tendo agora. Porque você tem muita gente que repudia a guerra, claro, mas repudia a guerra do mesmo jeito que repudiava as ações de Hitler, né? Tipo, pegou os judeus, tudo aqui da vizinhança, meu Deus, que coisa feia, hein? Na época que todo mundo era antissemita e hoje ninguém vai admitir, claro. Olha, que vergonha o que você está fazendo aqui, mas tem um aqui, né, é cruel, mas não aconteceria sem a conivência de toda a Europa em permitir que o negócio acontecesse, né? Então, eles prenderam muitos protestos, mas eu acho que uma coisa que foi fácil suprimir os protestos é porque os protestantes, aqueles que protestavam eram minoria, enquanto tem uma grande massa que está vendo e está falando, ok, vamos ver onde isso vai levar. Principalmente porque não está tendo um massacre de civis, né? Então a consciência deles está muito leve, que eles estão, entre aspas, que eles estão conseguindo o controle sem perder a humanidade. Agora, não sei o que os especialistas falam sobre isso e como que estão as ações do exército russo com os civis na Ucrânia. É a opressão máxima. Você não pode falar. Se você falar, você sabe o que acontece. Você vai ser preso, se mostrar um cartaz, você vai ser preso. Se o policial ouvir sua opinião e ela for contrária do governo, você vai ser preso. Então, tá calmo, tá pacífico. Todo mundo que queria falar, os corajosos já foram presos. Então, é esse o ponto. E os soldados já são desumanizados mesmo. Entre eles, a condição para você entrar no exército é justamente você saber se comportar como um bicho. Como vou receber ordem e vou seguir como se fosse um instinto. Não vou questionar. Então, é assim que você cresce dentro do exército. É você sobrevivendo a ataques que você faz, como esse. E aí você ganha uma medalha de honra, um pedaço de lata que o Estado manda pra você, e você se sente o máximo e ganha um aumento de salário. Então, parece que... Por isso que me deixou triste. Parece que não tem muito pra onde correr da barbárie, sabe? Sim, dá pra entender a gente se agredir quando é tempo de escassez. Tipo assim, tem pouco recurso, a gente vai começar a se matar, porque se a gente não se matar,
esse recurso não vai dar para todo mundo, parte da minha população vai morrer, parte da sua vai morrer, e é melhor que a sua inteira morra do que a minha, sabe? Sim. Então, mas hoje, a gente tá... Lembra que a gente falou que são os tempos mais prósperos da história da humanidade? Sim. E aí você Então, E aí você não tem uma fome iminente para justificar essas ações de guerra, e elas estão acontecendo só por visões de mundo mesmo, né? visões de mundo, sim, ideológicas. Políticas, ideológicas e culturais. Isso pra mim é bizarro, em plena prosperidade. Porque um dos dados que eu vi foi que, pela primeira vez na história, tem mais gente com problema de obesidade do que subnutrição no mundo. Sim. E a gente tá trocando tiro. Por quê? Sabe, isso que é o bizarro. Toda a cultura que o Putin repudia. Vamos lá, porque eu acho legal a gente entrar nessa também, destrinchar esse paradigma. Teve a escola de Frankfurt, você já ouviu falar dessa base teórica? Sim. Então, é tudo da década de 60 para frente, foram o que os acadêmicos da Alemanha fizeram para renovar, fazer um rebranding do socialismo e do marxismo. Porque aquela teoria de que a classe proletariada que devia se revoltar e fazer revolução não fazia mais muito sentido, porque o proletariado não estava mais sofrendo tanto, ele tinha virado classe média e as coisas estavam melhorando para ele. Então precisava de mais motivos para que o marxismo fizesse sentido. Então o oprimido não era mais o operário que estava lá ganhando pouco, porque ele não estava mais ganhando pouco. O oprimido agora era tudo aquilo que a construção social fazia para oprimir as minorias da nossa sociedade. Então, todas as minorias sociais, os pretos, miscigenados, mulheres, todo mundo que não é homem branco, hétero, cis, tem que fazer a reparação histórica ou vai ser declarado inimigo. E foi isso que gerou todas as pautas identitárias, que assim, é um reconhecimento do problema, que assim, uma teoria é o máximo que a ciência pode ser. Então, dessa teoria, eu compro a identificação do problema, mas para as soluções, para mim não tem muito valor. Já expressando minha opinião, né? Porque toda essa base da escola de Frankfurt é metade do problema dos Estados Unidos. Por que metade? Porque é o que o Partido Democrata sequestrou como pauta e jogou para toda a população mais progressista, toda a população mais tolerante a mudar de ideia, são as pessoas da costa. E eles conseguiram metade da influência dos Estados Unidos nessa. Então elegeram o Barack Obama e fizeram as atrocidades deles. Elegeram o Biden, que está com a mesma irresponsabilidade. Então, mas você acha que isso é de fato uma luta pelo pensamento? Você não acha que é mais uma maneira de captar o engajamento das pessoas por esse pensamento e conseguir o poder, e no poder cagar para tudo isso? Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que tem gente realmente preocupada com esses problemas, querendo resolvê-los da melhor maneira possível, que eu não acho que seja certo. Mas eu acho que tem disso, sim. É a mesma coisa dos pastores evangélicos das igrejas. Tem gente que está preocupada realmente com o bem-estar das pessoas, e tem gente que está lá de falso profeta, que nem acredita em Deus e está lá pregando, seguindo o manual para enriquecer. Sim. Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu vejo que assim existe toda essa defesa, essa aguerrida assim de meu Deus, eu quero fazer justiça, reparação histórica, eu quero mudar da oportunidade. Isso daí, assim, vota em mim que eu vou resolver o seu problema. Mas aí, uma vez eleito, você não tem uma mudança, você não tem um investimento de fato na transformação da sociedade. O que você quer é se manter no poder. Para mim, isso é só uma técnica de engajamento. E é muito triste, porque tem muita gente que poderia usar todo o seu engajamento pela pauta de uma maneira não politizada e obter resultados muito melhores.
Porque quando ela fala Isso. que dentro de determinado partido, ela aliena o cara do outro partido. E se ela estivesse lutando só pela causa dela, ela conseguiria o respeito que ela tá pedindo, que ela tá gritando. Pô, boa reflexão. Eu acho que seria um bom caminho você ignorar partido político, você Sim. dizer, eu quero resolver o problema do racismo. E quando perguntarem, você é de direita ou de esquerda? Não sei, eu não me importo com isso. Não me importo, exato. Agora, assim, quando eu falo, você tem que respeitar o negro, você tem que respeitar o homossexual, eu falo assim, por isso vote no PSOL, pô. Aí é bobo, né? Bobinho, né? E você Aí me aliena engana que eu gosto. Então, você aliena todo mundo que poderia passar a te respeitar e a pessoa pega ranço da sua causa porque ela te associa com políticos de quem ela tem nojo. E eu acho que isso é um atraso. A gente tem que separar as coisas e dar o devido respeito a quem merece, sabe? Sim. Aí uma vez eu tava conversando com o Reinaldo, um cara que acompanha o canal, e eu falei. Minto, tava mais uma pessoa e foi essa outra pessoa que falou. Eu falei, você não acha isso meio óbvio? E aí ele me deu uma aula. Ele falou assim, é que na verdade a gente se faz de otário. Porque com eles a gente sabe que consegue pelo menos um pouco de visibilidade de voz. Então, já que o cara ele tá vindo com o palco dele, com o tempo de horário político dele, com o site dele, com os divulgadores dele, então eu vou lá e imprimo a minha marca, porque pelo menos eu incomodo e faço as pessoas pensarem. E com isso a gente ganha e com isso pessoas refletem e ao longo tempo, depois de muito tempo, isso vai mudar. Só que aí tá faltando um pouco de investimento do outro lado, mas aí, porra, como que os caras vão conseguir visibilidade sem investimento também, né? Então, eu só tô falando, assim, de dois lados do quanto a coisa é complexa e que não dá para resolver só com um pouco de iluminação, né? Os caras sabem, né, que eles estão sendo usados, mas eles estão se deixando usar para lentamente causar as mudanças que eles querem na sociedade. E eles estão certos, eles estão completamente certos nisso. É que o efeito ele não é tão bom quanto poderia ser, né? Entendi. Então, realmente... O alerta que o meu professor fez foi mais nessa linha mesmo, de tipo, cuidado com a sua tribo, cuidado com seu nacionalismo, cuidado com sua pauta, porque se você acabar extremando o lado, você pode ou virar o demônio, ou você pode fazer com que o outro lado vire os demônios para você. Sim. Então, porque assim, vamos lá. Eu acabei de comparar as pautas identitárias com o nazismo, nossa. Assim, eu dei uma volta e fez sentido. Mas o que foi que aconteceu para que o Hitler nascesse na Alemanha? E assim, bom enfatizar que não era só o Hitler. Se ele não existisse, a Alemanha ia fazer exatamente a mesma coisa. Alguém existiria, sim. Porque você tinha o cenário perfeito. Você tinha a Alemanha ela pagando toda a conta por toda a Primeira Guerra. E eles estavam sendo extremamente escorraçados e culpados e a existência deles meio que estava inviabilizada. Então esse ressentimento e a dor da punição e da injustiça fez com que eles quisessem se colocar e entre aspas, se vingarem de tudo que eles estavam sofrendo. Então não é só a Alemanha, a Europa foi culpada pelo comportamento da Alemanha, e se você reproduzir isso em condições normais, você vai conseguir exatamente a mesma coisa. Em pequena escala, numa penitenciária, você consegue isso. Exato. O fim da Primeira Guerra fez com que a Alemanha pagasse todos os custos, porque eles eram os mais ricos e eles estavam do lado perdedor. Então vamos fazer a Alemanha pagar todos os custos, vamos fazer a Alemanha reconstruir a Europa. E não importa como, eles vão pagar porque eles são competentes, eles têm dinheiro, eu não quero saber. E aí, o que acontece? Eles resolveram o problema imprimindo dinheiro. E o que surgiu foi uma inflação galopante, maluca, dentro da Alemanha. E quem aparecesse com a solução seria ovacionado, mesmo que fosse uma solução simples, do mesmo jeito que os políticos populistas aqui fazem. O cenário foi criado para que o cara com a solução simples ganhasse as eleições. E aí deu no que deu. Inclusive teve
o John Maynard Keynes, do keynesianismo. Esse cara foi um dos que alertou, ele já era um economista relevante na época, e ele foi um dos que alertou, gente, essa história de Tratado de Versalhes, de fazer com que a Alemanha pague, vai dar ruim, vai inflamar a Alemanha, os caras são competentes, eles vão fazer a mesma coisa, vai dar ruim. Ele alertou que o Hitler surgiria em 1920 e pouquinhos. E aí eu acho que é por isso também que a Academia Econômica deu tanta relevância para ele, porque ele era um bom internacionalista naquela época, que ainda não existiam as relações internacionais. Ele era um bom... E foi um grande profeta, ele ficou muito respeitado. Sim, a relevância dele... Sim, a relevância dele veio disso e deram muito mais credibilidade a ele para ele resolver problemas econômicos, coisa que ele não tinha. Enfim, isso aí é outro podcast. Mas assim, por que esse cara é tão relevante hoje? O Hitler, já no caso. Por que acontece uma atrocidade aqui na polícia, a polícia de Sergipe, e a gente sempre volta a relembrar ele? Porque ele foi o cara mais competente em eliminar seres humanos. Ele foi o cara que conseguiu aglomerar todo o ódio de uma sociedade e direcionar para todos os cantos. Ele fez com que o alemão se sentisse superior a todas as outras nações e que era papel deles transformar todo mundo em alemão, para o bem da humanidade. Então, aconteceu com a melhor das intenções. Entende? Não era um discurso... Na época que todo mundo era racista, todo mundo tinha ressentimento dos judeus, esse discurso do Hitler não era extremista. Era o senso comum da Europa inteira. Entende? Na época que todo mundo era racista, todo mundo era antissemita. Agora, hoje, em 2000 e lá vai, todo mundo vai dizer que ele é extremista, mas era o senso comum na época. E os outros países não vão dizer. Então, quais eram os símbolos nacionalistas que ele usou? E usou para entrar na mente do alemão. Ele fazia discursos com ópera tocando de fundo. Ele enfatizava as palavras de ódio dele em cima de algumas notas. Ele fazia com que o discurso dele parecesse uma música de ópera bonita, sabe? Por mais que ele estivesse falando uma atrocidade. O hino da Alemanha foi modificado, você soube disso? Não. Tem um trecho da Alemanha que dizia Deutschland über alles. Alemanha acima de tudo. Tipo, a Alemanha acima de todos. Aí qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Imagina. O Japão também teve uma modificação do símbolo nacional. Tipo, eles usam menos hoje, quando eles usam tem protesto, mas a bandeira de guerra do Japão, sabe como raios, sim, tem os raios se expandindo ali de sol, né? Sim, aquilo dá ideia de expansão também, como se fosse dever do exército alemão dominar os demais, do alemão, do japonês, passando a ideia de que o japonês é superior e deve dominar os demais. Então, quando eu estava estudando a Segunda Guerra, e até para passar esse conhecimento para os calouros, eu assisti um vídeo que mostrou o dia a dia do mapa. Eu vou pedir para o Fausto deixar na descrição também. Um historiador reuniu, por meio de fontes de notícias da época, ele reuniu o dia a dia da Segunda Guerra, entre 1939 até 45. E aí, as movimentações no mapa, do mesmo jeito que a gente vê aqui o que está acontecendo, ele fez isso com toda a Segunda Guerra. É um vídeo sensacional. E tem umas notas de rodapé do que estava acontecendo. A declaração de guerra do Reino Unido, tem a adesão dos japoneses, e tem uma que me surpreendeu demais. Assim, e me deixou até muito surpreso, porque eu não sabia que tinha acontecido. Aqui no Brasil tem alguns stalinistas hoje, e eles são tolerados porque o Stalin estava do lado certo, entre várias aspas. O Stalin pediu para entrar no eixo, quando a Alemanha tomou tudo. Isso a esquerda brasileira não vai te contar, provavelmente ou porque ela não sabe, e se ela descobrir ela vai negar, até a morte. Porque
Eles não são os antifa, os antinazi, etc. Então, o Stalin pediu pra entrar no eixo. E aí? Jones Manuel, o que você vai falar agora? É histórico, não? Você vai negar o livro de história? Vai queimar livro? O Jones Manuel, ele fala muita coisa muito boa, mas ele dá umas viajadas assim que machuca. E assim, a forçada que ele dá para colocar o meu livro favorito como uma obra elitista. Assim, desculpa, gente, eu vou levar essa conversa para um lado completamente diferente. Eu vivo citando no meu canal aqui o Animal Farm, que é a Revolução dos Bichos, do George Orwell, porque eu acho que aquilo ali tem mais de natureza humana do que muitas obras sobre natureza humana. E assim, toda vez que você cria um vácuo de poder, esse vácuo é preenchido por alguém que vai impor uma retórica, e as pessoas elas vão comprar essa retórica para ficarem bem diante da impotência que elas têm de fazerem diferente aquilo que elas fazem. Compliquei demais ou não? Não, tá certo. Ok. Então, o Brasil é invadido, sei lá, pela Costa Rica. Qualquer país vem aqui, domina a gente e fala, não, a partir de agora é assim. E aí você tenta se defender, você tenta controlar, e aí não consegue. Você não consegue se impor, você não consegue defender, você não consegue fazer diferente. Aí você fala assim, não, na verdade eu concordo com tudo isso, porque desse jeito que tem que ser mesmo. E aí você vai buscando justificativas de que aquele seu jeito de viver é o certo, porque você precisa muito acreditar e ter esperança de que o amanhã vai ser melhor. Entre outras coisas, entre muitas outras coisas. E toda vez que cai um poderoso, alguém substitui esse poderoso e simplesmente ressignifica alguns símbolos e substitui outros, e tudo continua igual. E cada indivíduo ele vai lidando sempre com a sua própria incompetência e incapacidade de mudar toda a sociedade como ele gostaria. Por isso que é necessário para as pessoas poderem falar mal de seus governantes, mesmo que em segredo, mesmo que não seja em público, na China, por exemplo. Mas dentro da sua casa, com o seu irmão, você tem que poder ficar falando mal do governo o dia inteiro, porque você extravasa a sua incapacidade de fazer diferente. É por isso que a gente fala mal do Bolsonaro, porque a gente não pode mudar. Se a gente pudesse mudar, a gente ia lá e mudava. Mas aí você fica com essa raiva toda e chega uma hora que você fala, não, é porque o fulano lá vai ganhar e aí o nosso país vai ser diferente se ele for eleito. E nada, você não está fazendo nada além de comprar esperança, além de apostar numa esperança só para você conseguir conviver com você mesmo e sem surtar. E aí ele fala do Orwell como se ele fosse um elitista, e ele retrata toda a sociedade, ele coloca as pessoas como se os pobres fossem todos burros. E olha como a obra dele não faz sentido, porque ele coloca a galinha como burra, a vaca como burra, o burro como burro, e para ele todo mundo é imbecil, e isso não é verdade. E aí, me desculpe, mas é verdade. Se os caras não mudaram a fazenda, é porque eles eram burros incapazes. Se a gente não muda o Brasil, é porque individualmente a gente é burro incapaz. E a gente não consegue começar movimentos, porque para você substituir um governo, uma estrutura desumana, você precisa ser mais desumano do que eles. Então, para não ser mais desumano do que quem já é desumano, você fala, deixa aí, a gente vai sobrevivendo como pode. E isso vem de uma necessidade do João Manuel de colocar o povo como tão forte, tão poderoso, que a qualquer momento, a hora que eles decidirem se unir, fazendo as contribuições necessárias e os movimentos e os protestos necessários, eles vão transformar o país pela fé no bem. Isso não existe, não é da natureza humana fazer isso. Senão já teria acontecido em algum momento da história, e isso nunca aconteceu. Você pode ficar o ano inteiro estudando história, você não vai achar nenhuma sociedade cujo bem das pessoas, o bem da população, tenha se organizado ao ponto de destituir o mal e substituí-lo para que todos vivessem no Jardim do Éden. E essa fé que esse povo tem que isso pode acontecer me dá dor no figo, do lado, da dor. Pode crer, eu também. Eu também. E é muito desconhecimento da natureza humana você falar assim, pô, é só a gente querer o bem que a gente vai conseguir, que o bem vai vencer, e a coisa não é desse jeito que funciona. Enfim, não é. Desabafei. Tá certo, é bom. Pra gente enfatizar aqui, complementando o que o Fausto falou, não tem bonzinho na história, gente. A gente só vê a Alemanha nazista como demônio,
porque os esqueletos do armário deles foram expostos. Sim. A França tem muito mais esqueletos no armário que a Alemanha. O Winston Churchill, o primeiro-ministro que derrotou o Hitler junto com o Stalin do outro lado, os dois também. Só que eles não foram derrotados, eles não foram destrinchados. E outra, o pós-guerra também aconteceu uma coisa muito, muito feia. Todas as instituições de inteligência do mundo hoje têm sua organização baseada na organização da Gestapo, que era a inteligência da Alemanha nazista. Uhum. Quem fez o programa espacial da Rússia e dos Estados Unidos foi a Alemanha. Eles inventaram o motor a jato. Os Estados Unidos fizeram a Operação Clipe de Papel, que foi a operação que resgatou cientistas da Alemanha nazista e trouxe para os Estados Unidos. Quem colocou o homem na Lua nos Estados Unidos foi um homem chamado Werner von Braun. E quem colocou a União Soviética no espaço foi as tecnologias dos espólios de guerra. Os stalinistas estavam matando os nazistas, então eles estavam pegando só o que tinha de físico. Aí eles fizeram engenharia reversa nos equipamentos dos alemães, aprenderam como é que funciona, copiaram e mandaram gente para o espaço. Uhum. O Getúlio Vargas aqui no Brasil, ele queria a população rica nazista da Alemanha, da época. Então, ele abrigou nazistas aqui, a Argentina abrigou também. Então, o mundo inteiro tentou pegar dinheiro da Alemanha nazista sem condenar os alemães. Entendeu? Não tá... Isso você só encontra se você pesquisar sozinho, não tá nos livros de história. Uhum. Você só vai achar em livros de ciência política. Todo esse conhecimento que eu tô aglomerando aqui, você vai achar, mas sem identificar exatamente o que eles estavam fazendo, entendeu? Você vai achar a Operação Clipe de Papel, se você der um Google aí, você vai achar, até na Wikipédia tem. Mas, assim, nada que condene a história dos Estados Unidos, que hoje paga de bonzinho. Então, pra gente... como foi que eu encerrei a aula lá, né? Eu contei a história, eu já mencionei ela aqui algumas vezes, sobre o cerco de Sarajevo, a guerra da Bósnia, que aconteceu muito recentemente, na década de 90. Fausto, você é mais velho que eu, você deve lembrar do que estava acontecendo, de ter ouvido em jornais. Eu não lembro do... Eu não estudei a guerra, eu só sabia que essa guerra estava rolando, que na época o U2 ele fez um concerto muito bonito com aquele Pavarotti, conscientizando sobre os ataques que estavam acontecendo. Mas eu não... Cara, eu tinha 10 anos, eu não fui estudar os porquês da guerra e quem que estava ganhando o que ali. Uhum. Aconteceu uma história muito louca. Surgiu o Hitler da Bósnia também. Aconteceu da mesma forma e aconteceu de um jeito muito, muito maluco, muito curioso, porque isso aqui está entre várias nações e é leste europeu. Também foi dominado por vários povos, por vários impérios. Então, como qualquer outro país que tem na Europa, é uma mistura doida de gente aqui, né? Tem muçulmano, tem cristão, tem sunita, xiita, tem gente de todo tipo aqui. O que aconteceu? A Bósnia, depois que virou um país unificado, estava começando a misturar as populações entre bósnios e sérvios e bósnios e muçulmanos. Gente daqui do Kosovo, de Montenegro, que tem mais influências do Oriente Médio. Então, eles tinham a cultura se aproximando, eles falavam a mesma língua, só que um usava o alfabeto árabe e o outro usava o alfabeto cirílico. Então, eles falavam a mesma língua, eles conseguiam se comunicar, mas de texto tinha que ser traduzido simultaneamente, tinha que ter duas versões de tudo. Então, tinha dois textos oficiais adotados pelo governo da Bósnia. O que foi que aconteceu?
os muçulmanos, os bósnios muçulmanos começaram a enriquecer mais do que os sérvios. E a desculpa que o Slobodan, que era o primeiro-ministro de lá, a desculpa que ele conseguiu foi dizer que eles estavam sendo dominados e de alguma maneira eles precisavam da riqueza dos muçulmanos. E a desculpa que eles deu foi que tinha ódio sendo plantado entre os muçulmanos, que em algum momento eles iam se virar contra a população sérvia. Começou a criar uma teoria da conspiração como se eles fossem ser expulsos das cidades e mandados de volta para a Sérvia. E pintaram os caras de nazista do outro lado, certo? E o que aconteceu? Ele divulgava essas mensagens por meio de panfletos em alfabeto cirílico. Então, os sérvios conseguiam ler e não contavam para ninguém. E os muçulmanos viam o panfleto, mas não conseguiam ler, não sabiam exatamente o que dizia ali. E aí ele foi plantando esse ódio na população e estipulou um dia D. Quando ele viu que tinha bastante aprovação nesse discurso que ele estava fazendo, ele fez um teste. Ele fez um discurso... ele marcou uma exibição de militares, um desfile, e aí fez o discurso de ódio dele lá. Os muçulmanos não entenderam muita coisa, porque ele estava falando aquelas coisas, mas teve muita adesão. Dava para ver que tinha muito mais sérvio do que muçulmano no desfile. Então ele, pelo mesmo método, mandando os panfletos, ele estipulou um dia D para que todos os sérvios saíssem de Sarajevo, que ele começou aqui pela capital. Depois que todo mundo saiu de Sarajevo, só sobrou os muçulmanos, que não sabiam que dia era para sair da cidade, por que sair da cidade. Ó, esses sérvios malucos indo embora. Meu vizinho acabou de fazer as malas e saiu como se fosse morar em outra cidade. O que é que ele tá fazendo? Sem dizer nada a ninguém. Quando só tinha muçulmano em Sarajevo, chegou o exército sérvio, o exército da Sérvia com os bósnios sérvios, se plantou nas montanhas, que isso aqui é uma cidade entre várias montanhas, e brincou de tiro ao alvo com a população. Então começou uma campanha de snipers contra a população. O governo era sérvio, eles iam falar o quê? Contar pra polícia? A polícia também estava participando, estava atirando neles. Meu Deus, cara. E esse fenômeno se espalhou pela Bósnia quase inteira. De uma guerra, plantou uma guerra civil onde os sérvios tinham muito mais população, tinham muito mais força contra os bósnios muçulmanos e tentaram causar um genocídio. Porque genocídio não é só você eliminar a população, né? Você acabar com a cultura também. Eles queriam transformar isso aqui em Sérvia do Oeste. E foi assim que aconteceu, quase genocídio do povo bósnio muçulmano. Que ainda existe, mas hoje é muito menor por causa desse cara. A gente fez na faculdade uma simulação desse julgamento. Lembra que eu disse que no Tribunal de Justiça Internacional só a população preta era julgada? Só os ditadores pretos eram julgados? Então esses foram os primeiros brancos a serem julgados. Assim, na história. É um avanço, mas que bom, né? Que bom que pelo menos tá sendo democrático, tá sendo para todo mundo a lei. Mas só aconteceu porque a Bósnia e a Sérvia são países pequenos e discordaram dos Estados Unidos, né? Cara, aí você me pergunta se eu acho que um dia isso vai acabar, se a gente vai conseguir controlar o nacionalismo e impedir que ele acabe se tornando esse tipo de coisa aí. E eu não sei. Eu não sei, porque a partir do momento que você começa a partir do momento que começa a faltar recurso, ou que a diferença social ela fica muito gritante, você inevitavelmente tem ressentimento, e esse ressentimento ele é canalizado para essa destruição toda. E eu fico me perguntando até se com o empobrecimento da Europa a gente não vai ver isso acontecendo lá. Já pensou, cara? Esse é o grande medo de todo mundo agora. Porque se a Europa se desorganizar,
Se acabar a União Europeia, o que é que vai restar? Vai restar um monte de nacionalismo. Exato, exato. Então Austríaco, alemão, hoje você polonês, tem a húngaro. mesma moeda, e só que assim, com uma depressão econômica crônica aí, você pode ter os países não querendo mais ter a mesma moeda e a coisa pode voltar a ser o que já foi um dia. A gente ainda pode ver o fim do euro. Nada impede que em algum momento no futuro isso Nossa, não tem aconteça. isso, não. E se isso acontecer, o que acontece com esse monte de gente aí, cara? Se não for uma transição voluntária, se, tipo assim, todo mundo adotou o Bitcoin porque achou melhor ideia e tá todo mundo prosperando com isso, se o euro quebrar, vamos lá, que você trouxe uma hipótese muito perigosa, muito absurda, e que é real, pode acontecer. Então, é absurdo até acontecer, né? Porque Sim. o prospecto deles não é bom. E você tem muito país carregando outros nas costas, isso gera ressentimento. E você tem outros países completamente imóveis, justamente por estarem sendo carregados nas costas, isso gera ressentimento também. Sim, porque vamos lá, tá todo mundo se armando de novo. Uhum. A Alemanha voltou a investir em poder bélico Porque até para ontem não combater podia. a Rússia. Porque não Até ontem não podia. podia, e agora de repente pode porque você tem um inimigo maior. Então todo mundo deixa de ser bom ou mal de acordo com as circunstâncias. Né? Então aquele que era perigoso Sim. agora não é mais porque eu tenho um vilão que eu preciso me defender dele. E aí ela se arma até os dentes com a competência industrial que ela tem. E aí amanhã a gente não sabe se o inimigo vai continuar sendo o Putin, né? Exato, exato. O grande problema é esse. Porque em algum momento eu já devo ter dito aqui que não existe União Europeia sem Alemanha. Uhum. Porque quando unificou e trocou para o euro, na prática, o que aconteceu foi que o marco alemão absorveu todas as outras moedas. Uhum. Então, se o euro falhar e todos esses países se virarem para a Alemanha e dizer a culpa é tua que administrou mal, que se aliou à OTAN e olha o que os Estados Unidos fez com a gente, e, sabe, esse tipo de coisa. Uhum. Imagine, todo mundo aqui em volta dizendo a culpa é tua, Alemanha. Uhum. Eu já vi esse filme. Foi feio. Até arrepio. Sei lá, cara. Eu tenho medo tanto do futuro quanto do passado. Eu sei que eu fui longe, mas eu fico pensando, por exemplo, países como a Grécia, ao mesmo tempo que está sendo carregada, ela está inerte justamente por estar sendo carregada, né? Então ela não vai conseguir uma emancipação aí nunca. Então, Não, desse jeito não. a gente pensa num mundo em que o euro não seja central, a Alemanha não seja central, você vai ter uma competição muito... Competição, desconfiança e principalmente esse ressentimento muito acentuados aí em todo mundo contra todo mundo. Isso é assustador. Sim. Sim. O incentivo é muito perigoso, porque a partir do momento que falta recurso, falta comida, a maneira com que os líderes conseguem controlar a população sem cair é dizer que a culpa é do vizinho. E aí ataca o vizinho. Sim. Esse é um caminho natural. Esse é um caminho muito, muito natural. Sei lá. É preciso tomar umas cachaças depois dessa. Mentira, eu não bebo. Precisa jogar bola também depois não. dessa. Não, é tenso. É tenso. Então... É bizarro. Os incentivos para esse tipo de coisa, que a gente não tá falando só de países, né? A tensão cresce aqui, cresce com pauta identitária nos Estados Unidos, com os nacionalistas, que também não estou dizendo que estão certos, não estou dizendo que o Partido Republicano é santo. Mas é isso, no Brasil é a mesma coisa que a gente copia tudo deles, né? Então... O americano hoje ele é uma bomba relógio, assim, emocional, porque é um povo que vive todos os dias da vida deles com medo, cara. Eles têm uma estrutura e foi muito engraçado. A última aula que eu tive com a Taylor, a gente terminou assim, parece que não tem jeito certo, né? Não tem jeito certo. A gente tem que escolher se os indivíduos eles vão viver quebrados ou se o país inteiro vai viver quebrado porque os indivíduos estão protegidos.
E a gente estava falando da saúde. Que eu falei que no Brasil a gente tem a saúde, todo mundo enxerga como precária, mas pelo menos é uma coisa que tem. Tem gente que trata um câncer, entre aspas, de graça. Tudo bem, você pode vir e falar, mas esse cara paga imposto quando ele compra o pãozinho, eu sei. Mas assim, o tratamento diretamente ele não está pagando. Pode ser que ele não consiga, mas muita gente consegue. E esse tratamento, ele custa a saúde financeira do país. Aí os Estados Unidos, ele não tem saúde financeira por outros motivos, mas ele não tem problemas, por exemplo, de sustentar a bisavó de todo mundo no tratamento de câncer dela. Em compensação, você tem americanos de 30 anos que não dormem pelo medo de adoecer e adoecem e não vão para o hospital. Então não é à toa que tem tanta pseudociência famosa lá. A única coisa que não entra na minha cabeça é como que a gente importa todas essas pseudociências e paga caro por elas. Eu queria, assim, que... Eu queria, se eu pudesse abrir, assim, 30 segundos de lucidez no cérebro das pessoas, eu faria isso. Que, assim, o americano... Ele passa mal, ele tem febre, ele tem dor de barriga, ele vai no hospital, aí ele vai de ambulância, $2.000. Aí ele faz uma consulta, $200. Ele sai com... faz um tratamento cirúrgico, ele sai devendo $80, $100.000 e ele está endividado pro resto da vida e ele tem que penhorar tudo aquilo que ele batalhou a vida inteira para comprar. Então esse cara, quando ele fica doente, ele não vai. Então, os pais odeiam os filhos porque os filhos são uma fonte inesgotável de despesa e vive reclamando que os pais não dão a base emocional que eles precisam para que eles se sintam amados, protegidos, porque o pai não consegue proteger o filho. Porque ele tem medo do moleque ficar doente. Aí, para um grupo desse, como é muito difícil você ver uma criança de 2 anos e meio com febre e falar, não vou levar no hospital porque eu tenho medo de voltar endividado, o que você faz? Você tem o homeopata, você tem não sei o que das quânticas, o quântico não sei das onde, aí você vai pagando um monte de coisa que é muito mais barato, mas que te dá aquele conforto emocional, o placebo. E a gente que é brasileiro, que tem o SUS, fica importando e pagando caro por essas merda, cara. Então, qualquer charlatão vai lá e fala, eu estou importando uma técnica americana de tratamento de doenças para você não ter que encarar a fila do SUS, só custa R$2.000. Aí o cara que tem uma saúde... importando a técnica americana, pronto, você já está acima do SUS, você já descredibilizou completamente o SUS. Exato. E aí eu cobro $2 por um tratamento que não funciona, sendo que você poderia ir para o SUS, que está canalizando todos os recursos que poderiam estar dando, enfim. Mas quantos brasileiros que descobrem alguma doença, algum câncer, por mais que não seja muito sério, muitos preferem vir se tratar aqui no Brasil e depois voltar para lá, do que ficar lá e se endividar todo e então, acabar... Tem gente que mora fora e paga um plano básico aqui para poder mudar e fazer um tratamento sem carência, né? Sim. O que é uma coisa inteligente. E olha só, se o tratamento ficar mais caro do que a passagem, você vem e se trata, entre aspas, de graça com o seu plano de saúde aqui e volta. Então, em relação a gente tem que lidar com a pobreza, a gente tem que lidar com salários extremamente baixos, mas por outro lado a gente está livre de alguns problemas emocionais que americano tem, que a gente não sabe quanto dói. Não imagino o quão doloroso é. Esse é o ponto. O combate que a gente tem que ter é a pobreza. Eu já falei isso aqui com certeza, mas foi um dos pontos que o meu professor trouxe na aula, que a gente não tem que combater desigualdade, que a desigualdade é muito necessária. Sim. Assim, a pobreza é o inimigo, né? É você pegar uma pessoa como... É você pegar uma pessoa esquizofrênica e falar que ela não merece viver porque ela não consegue trabalhar para pagar as contas dela. Então, você tem que lutar contra a pobreza. Agora, que o cara que produz menos porque é esquizofrênico, ele tem menos do que o cara que fundou uma empresa e gerencia essa empresa, então você tem toda uma ala aí da sociedade lutando por uma causa indevida e servindo de massa de manobra de forma indevida. Mas, assim, mesmo que seja para solucionar um problema, isso me deixa preocupado do mesmo jeito, cara, porque a partir do momento que você coloca as pessoas para trabalhar por uma causa maior ou financiar
ou financiar algo que não é da vontade delas, assim, que não seja voluntário. Tudo que é financiado por meio de imposto me leva a desconfiança máxima. Por isso até que eu gosto do Zancap, por isso que eu sou libertário. Porque é a única ideologia que tem um monte de gente concentrada e o objetivo delas é deixar você em paz. Sabe? É não te incomodar. Assim, claro que não tem... Mas aí você partilha da mesma fé que o João Manuel tem lá, né? Sim. Que as pessoas soltas, elas serão tão boas igual você é. Igual você quer ser, com o seu vizinho. E 99% até seriam, só que aquele 1%, cara... Não é necessariamente solto, acho que solto não é a palavra certa. É porque eu vejo as organizações que seguem essa linha, e até governos mesmo, governos federais. Vamos lá na Finlândia, eu estava falando disso, falando de educação esses dias, que a educação na Finlândia não é completamente imposto. Você pode escolher o quanto... Tipo assim, todo mundo é obrigado a financiar, mas se todo mundo financiasse o mínimo, não ia ser suficiente para pagar a educação da população. Então as pessoas escolhem o quanto vão financiar a segurança, quanto vão financiar a educação, sabe? Esse tipo de coisa. E funciona muito melhor do que a referência da própria Europa. Então, eu acredito mais, e é uma solução muito mais próxima do que os libertários defendem. Que você escolha para onde vai seu dinheiro, o quanto você quer financiar cada coisa. Eu acho que a tecnologia ela vai poder permitir isso, só que para você quebrar a estrutura vigente, você vai precisar de uma coisa muito traumática. Será que eu falo disso aqui? Foda-se. Se chegou até aqui no vídeo é porque tem maturidade para escutar isso. Boa. Também acho. Vamos pensar no Animal Farm lá. Pro John sair da fazenda, só escorraçado. Não dá pra você falar assim, você poderia fazer a gentileza de se retirar daqui que a gente não gosta de você? Não. Você precisou de uma batalha ali pra ele ser escorraçado. Quando você pega uma elite dominante, você não consegue fazer com que ela se retire voluntariamente, você tem que arrancar ela. Eu acho que a gente tem tecnologia para conseguir esse tipo de governo. Só que a população ela não vai se organizar de maneira espontânea. Você vai ter que ter alguém que tome essa atitude. E uma pessoa que tome essa atitude, ela não vai conseguir fazer isso na conversa. Vai ter que ser o que o sucessor do Júlio César, lá, o Otávio Augusto, fez. O Otávio Augusto ele fez uma lista igual o Putin fez. Ele viu quem que me apoia. Ele tem uma pequena quantidade de pessoas. E quem que é contra mim? Quem é contra mim, eu mato tudo, pego esse dinheiro e invisto no exército. E o exército vai me defender. E aí eu vou essa formação de todos os estados. E aí eu vou, basicamente de todos os estados. E aí ele vai e consegue estruturar, sendo inteligente do jeito que ele era, ele consegue estruturar as coisas de uma maneira que funcione minimamente. Então, eu acho assim, a gente tem no Brasil uma oligarquia muito poderosa e muito consolidada já. Então, se for uma mudança dessa, tecnologia a gente tem. Um povo que quer isso também e que pode ser bem conduzido, a gente também tem. Só que quem é que vai dar esse passo e será que a gente quer fazer isso? Então, assim, ser libertário, você tem que ter um ponto de partida aí. E para a gente ter um ponto de partida saudável, para a gente ter um ponto de partida bom, eu acho que você tem que começar por esse caminho traumático que é eliminar muita gente. E eu não sei o quanto eu estaria disposto a apoiar uma ideia dessa. Eliminar muita gente? Como assim? Você acha que seria uma coisa do tipo... de fazer pessoas se retirarem, esse tipo de coisa? Vamos fazer uma coisa radical, revolução, para fazer uma capistão? É fazer um tracking aí que volta lá para as capitanias hereditárias, ver em quem é que está concentrado todo esse... quem são os herdeiros, o quanto eles estão recebendo, há quanto tempo os juros da dívida do Estado.
entender como que flui o dinheiro e como que flui a influência de poder no país e tirar essas pessoas, para então aplicar uma tecnologia que organize as pessoas para que elas possam ser livres. Porque senão, esse organismo, esses parasitas, eles se adaptam. Então, não adianta você mudar a estrutura do país de presidencialista para parlamentarista, monarquia. Não interessa o que você invente. Se você tem essas pessoas poderosas como são, com o capital que tem e com a rede social que elas têm, e rede social não é Instagram, eu estou falando de rede social, é todas as pessoas que eles controlam, os banqueiros que eles controlam, todos os administradores políticos, deputados, senadores que eles controlam, é toda essa organização. Não adianta você mudar o nome do país, não adianta você mudar o presidente e achar que essas pessoas saíram do poder só por causa disso. Então, até porque isso foi feito e essas pessoas não saíram do poder. Exato, então como é que você chega para essa pessoa e fala: meu filho, tudo que você tinha que ganhar, você ganhou, e agora você vai ter que ceder espaço ou então você morre. Você vai para essa ilha, você vai viver em Fernando de Noronha pro resto da sua vida, mas você vai parar de encher o saco e de sugar o país. Porque essa elite, ela tá num ponto em que ela acumula por acumular. É uma galera que tem 50 bilhões e tá triste porque não tem 51 bilhões. E porque o outro tem 62 bilhões, ela quer mais 15 bilhões. E aí você fica sugando pobre. E o Brasil é essa máquina de moer pobre. Então, enquanto você não tirar esse parasita, você não consegue uma distribuição mínima de riqueza para começar a desenvolver o país. Agora, ao mesmo tempo, o quanto essa elite, ela também não é necessária, porque vamos enriquecer o Brasil? Bora, país super rico, né? Riqueza natural absurda. Então vamos pegar esses 220 milhões de brasileiros e vamos dar a todos eles o poder de compra de um americano? O que acontece com a Terra 5 anos depois? Entendi o que você quer dizer. Tá vendo como é difícil resolver isso? É difícil. Você querer acabar com a prosperidade de um país para que todo mundo vire americano, você não comporta assim com os Estados Unidos no planeta hoje. Porque senão você acelera muito o processo de degradação do planeta. Assim. O Brasil não tem lá tanto problema com isso, com essa questão de todo mundo aqui no Brasil poder ter a prosperidade que um canadense tem, por exemplo. Porque os Estados Unidos não tem uma superpopulação como a China tem, por exemplo. E o Brasil tem os recursos naturais que precisa para se tornar tal potência. É aquele negócio que eu te falei, que a gente é um povo pobre num país rico. A gente podia enriquecer e começar a ocupar o interior e sair da beira da praia. Né? E tem muito terreno aí para ser ocupado sem destruir nada. Sim. Desse modus operandi agressivo dos governantes e dos ricos daqui do Brasil, ele é fruto de um livro que a gente estuda na faculdade também, que dá muito esse conceito, Por que as Nações Fracassam. Tem em português ele, eu acho que é até um best-seller aqui no Brasil, não tenho certeza. Pelo menos entre os internacionalistas, eu acho que todo mundo já teve contato bastante. O que é que ele explica? Que é por conta das instituições, a estrutura do país que é sanguessuga. Entende? Que ela vive, ao invés dela ser a provedora, o gerente de recursos do território, ela trabalha para se sustentar. É aquele negócio, ela trabalha para fazer um IDH de Noruega dentro de Brasília, às custas de todo o resto do país. Às custas de todo o resto e para se manter desse jeito, sim. Isso. Eu não tô falando assim, eu sei que não vai acontecer, pelo menos não em meu tempo de vida, o Brasil não vai virar o Ancapistan da noite pro dia. Mas, para mim, a gente pode dar passos nessa direção, que resolveram problemas ao redor do mundo. A gente não precisa inventar a roda. Por exemplo, é traumático o jeito que a China passou para mudar de patamar de vida da extrema pobreza para classe média mais próxima, ou talvez um pouco mais próxima que a do Brasil tem. Já tem muito chinês. Tem mais chinês rico na China do que brasileiro rico no Brasil. Entende? Isso, eles conseguiram passar a gente em, sei lá, 30 anos, 30, 40 anos. Eles fizeram por meio do livre mercado. Agora todo mundo se vira aí. Vocês podem
aceitar emprego de qualquer empresa, e vocês vão sim ser explorados. O que é que acontece? Depois que todo mundo foi explorado, depois que todo mundo esteve na classe mais baixa, recebendo o mínimo possível para produzir o máximo, eles passaram a não aceitar mais isso. Começou a ter mais emprego do que gente. Entendeu? A gente tem que gerar essa situação no Brasil. Isso é uma coisa que o brasileiro nunca viu e nunca estudou, nunca viu em outro lugar. E talvez nunca veja se a gente mantivesse essa estrutura. Porque eu acho que é do interesse dessa elite manter o cenário inviável para que tenha um investimento externo para desenvolver essas regiões. Agora eu quero que você pense, porque isso é pura teoria de conspiração da minha cabeça, mas eu quero que você veja se não faz sentido. Porque se eu sou herdeiro de capitania hereditária e eu sou rentista da dívida brasileira e de tantas outras coisas, se eu estou vivendo desses oligopólios que a gente tem em todos os setores da nossa economia, eu quero que empresas chinesas elas entrem livremente no meu país para dar emprego e qualificar a mão de obra? Não, porque eu preciso que as pessoas sejam pobres. Sim. Entende que não interessa a elite de Sergipe, que Sergipe enriqueça tanto ao ponto de não precisar das obras públicas, que são emendas parlamentares, que empregam a base da população que sobrevive disso? Então, sim, claro. Se você começa a trazer um monte de empresa de fora e começa a falar, a gente vai pagar pouco para vocês vão ganhar R$1.500, mas aí depois de 5 anos talvez vocês já tenham se capacitado e talvez vocês ganhem R$10.000, a própria elite do Brasil ela não quer que as coisas fiquem desse jeito. E quando começou a ficar, ela agiu. Em 2010, quando você tinha startup abrindo toda semana aqui, e as pessoas desesperadas por mão de obra, quem que entrou no governo para quebrar o país economicamente? Ou você acha que foi burrice? Você acha que foi a burrice de uma pessoa com a sua equipe econômica? Não é burrice. Que levou a catástrofe que foi o governo da Dilma? Eu não acredito nisso. Não, é muita inocência pensar isso. Isso aí é a clássica criação de reserva de mercado. Então, eu acho que a década de 2010 ela vai entrar para a história como a década em que a gente quase deu certo, mas que escancarou o como a gente nunca vai dar certo, porque não é de interesse da elite que o país dê certo. Então, claro. Existe muito mais por trás da fala do Paulo Guedes dizendo que, diarista pegando voo para a Europa. Existe muito mais por trás dessa fala do que simplesmente a burrice de um cara elitista preconceituoso. Na minha opinião, o que o Paulo Guedes está dizendo é que se a gente fica refém de uma população que pode ir para a Europa e pode pedir o salário que quer, porque a gente está numa situação de investimento tão grande que está acabando o excesso da mão de obra, o Brasil ele tem que mudar a natureza que ele teve até hoje. Não há interesse que mude essa natureza que o país teve até hoje. Sim, e a minha empresa, que sempre se deu muito bem com o monopólio ou oligopólio dela, ela vai ter que trabalhar de verdade. Por quê? Exato, porque ela vai ter que cobrar o preço, vai ter que competir com o mercado? Não, de jeito nenhum. É muito mais fácil eu manter o meu negócio e dizer que vou defender os pobres. E assim eu perpetuo a pobreza e perpetuo o meu negócio, que eu não preciso me esforçar muito, e me dá o lucro de uma empresa multinacional. Aí você acabei de resumir. Claro, Vivo e TIM com serviço merda, mas aí o usuário ele fica feliz porque ele muda de operadora e a Anatel multa a anterior que ele tava. Aí ele fica feliz, ele fala, não, eu fui justiçado. Sim. Quando na verdade você não tem uma competição real de empresas que estão lutando para sobreviver no mercado, você tem a proteção de um grupo restrito de pessoas. Exato. E assim acontece com banco, com petróleo, com todos os setores que o governo entende. Sim. Então, o triste é que se você mostra isso para todos os brasileiros, se amanhã todos os brasileiros acordam com essa consciência, aí eles perdem a esperança de que elegendo um candidato eles vão melhorar o futuro do país. Só que aí talvez você esteja tirando dele a única coisa que faz com que ele tenha força para acordar no outro dia, pegar um ônibus e ficar 1h30 para chegar no trabalho. Não sei o quanto é justo falar a verdade para esse cara. Se ele tá ouvindo a gente é porque eu vou falar o que você disse, é porque ele tem maturidade para chegar até aqui. Então, você tem as informações, você sabe mais ou menos de onde vem o problema,
Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está dando a possibilidade de você aprender e descolar uma maneira de se defender. Porque é isso que eu acredito que o Fausto faz e eu também faço, com certeza. A verdade nua e crua é que o Brasil ele não vai deixar, isso é opinião minha, tá? É que o Brasil ele não vai deixar de ser essa máquina de moer pobre que ele mas que a elite do país ela precisa manter a classe média satisfeita para que ela não entre na vibe de fazer revolução. Então você vai ser no Brasil, você vai nascer, o RNG vai contar muito no seu desenvolvimento, e aí ou você vai ser pobre para ser moído pelo sistema, ou você vai ser classe média baixa, classe média. E se você chegar à classe média, sua vida vai estar melhor do que qualquer europeu, você vai estar numa das melhores vidas que se tem no mundo hoje. E se você conseguir virar rentista, você vai ter o gostinho que a elite tem, dadas as devidas proporções. Você não vai ser dono do país, mas você vai levar uma vida muito boa. Por que a elite permite que você tenha essa vida muito boa? Para que você perca os estímulos para se revoltar contra o sistema vigente. Então você nunca vai ter um cara da classe média conseguindo alistar 1 milhão de voluntários de classe média. Nem tem isso de classe média. Não, talvez até tenha. Você não vai conseguir um exército da classe média querendo se revoltar contra a elite, porque a vida dele está tão boa que ele vai lutar por uma coisa que é muito incerta. Talvez ele perca a vida rentista que ele conquistou. Então, se você parar para pensar do ponto de vista antropológico da coisa, a classe média ela é tão vilã contra a classe baixa quanto a própria elite. Mas ela é uma camada de segurança que a elite impõe para que ela não seja atacada por quem está embaixo. Exato. E você vê que é a classe média, mas não importa muito em que patamar a classe média tá, né? Não, mas eu não posso chamar uma pessoa que ganha 5 mil reais de classe média. De classe média, eu penso em alguém que tem uma renda passiva de 15 mil, 20 mil reais, pelo menos. Fora a renda que ela tem do trabalho dela, caso ela queira trabalhar. E isso daí eu acho que já dá para começar a chamar de classe média. Então, assim, se todo mês você não tem dos seus investimentos uns 15, 20 pau para você gastar no que você quiser ou reinvestir para o seu patrimônio continuar crescendo, eu acho que você não pode se chamar de rentista, porque se te dá uma dor de barriga, você perde tudo que você tem. Sim. E não é assim, nenhum demérito, não é nenhum problema, não é nenhum grande problema você ser um rentista. Mas assim, não dá para todo mundo ser rentista. Não dá para todo mundo ser rentista. Mas você percebe que a classe média ela é tão vilã quanto a elite que tá lá em cima? Porque não tem cabimento você não trabalhar e você ter uma renda de 20 mil reais só porque você fez um acúmulo anterior. E essa renda, ela está em quê? Em título de dívida pública, em fundo imobiliário, está em ações de empresas que não pagam dividendos. Então você tá se apropriando de uma riqueza que a galera que está endividada pagando juros está se lascando para pagar. Então, tá vendo como... se a gente for... Se a classe média ela for fazendo análise, ela fala, porra, cara, que eu faço então para melhorar o país se eu não posso derrubar quem está acima de mim e com aquilo que eu tenho eu não consigo trazer quem está embaixo para o nível onde eu estou. Eu acho que assim, essa classe se tornar empregadora ou ter alguma forma de ser caridosa deveria ser o mínimo, mas aí o que você tem? Você tem elite investindo muito em think tanks que fazem a pessoa da classe média acreditar que o problema é o pobre. E tem de tanta gente exposta tanto tempo a esse discurso todo dia que a pessoa acaba acreditando. O problema é o pobre, que a gente tem muito pobre, que a gente tem muita violência, não dá certo por... E o cara lá, vivendo uma vida de rentista, reclamando da segurança, reclamando do tráfico, reclamando de tudo que permite que ele tenha a vida que ele tem. E no nível inconsciente, porque não é porque o cara tem dinheiro que ele tem iluminação, né? Que ele vai ter discernimento. É claro, nenhuma, não tem nenhuma relação. Né? Então tem muita gente vivendo uma vida muito boa e sofrendo de ansiedade porque não entende o que é que permite que ele tenha uma vida tão boa e ele tá com medo de perder do vilão que na verdade é o pobre que o sustenta, né? Ele enxerga que o vilão é o pobre que em sua pobreza o sustenta no patamar de vida que ele tem. Eu fui longe demais, mas enfim... Não, mas tudo bem, é por aí mesmo. Meus pais são corretores de imóveis, né? E
eu me surpreendo com a quantidade de gente que vive justamente de comprar imóveis e revender mais caro ou viver dos aluguéis. Então tá nessa vida do rentismo. Mas assim, o que me deixa aliviado é que mesmo esse problema ainda tá nas nossas mãos, entendeu? Ainda é nosso, ainda é a gente que constrói. Ainda tá nas mãos dos brasileiros, não são os chineses que estão comprando aqui, por exemplo, como é no Canadá. No Japão, cara, então... a China tá... Eu tava conversando com uma japa hoje, e a China tá comprando... A China vai ser dona de todo o território do Japão, porque ela entra... Os civis entram. Não é que o governo tá tomando. Os civis, sim, o chinês a sociedade rico, civil. ele vai lá só que assim, cada pessoa tem direito a um tambor ali, onde você planta o arroz para uma família. E chega o chinês e compra 100 daquele, porque os caras têm muita grana. E assim, tem muito chinês que tá virando dono do Japão. Já não tem terra, e o que tem, os chineses estão comprando. E é coordenado, eles são estimulados a isso, a se infiltrar em outras culturas e fazer a ascensão da cultura chinesa dentro de outros países. Sim. Isso é aquela coisa, a expansão da zona de influência da China. Inclusive, aqui no Brasil, acontece esse tipo de coisa, mas da parte ideológica, não dos chineses quererem nos controlar exatamente, mas de fazer com que a gente os entenda também, sabe? Então, o intercâmbio entre estudantes, até internacionalistas agora, para a gente ir para a China tem muito estímulo, tem muitas faculdades que dão bolsa para brasileiro, do mesmo jeito que tem nos Estados Unidos e na Commonwealth e na União Europeia. E se eu fosse... e tem estudantes chineses vindo para cá também, bastante. E se eu fosse um menino de 18 anos, sem responsabilidade na vida, eu iria. Isso não é uma recomendação de compra, mas eu preciso dizer para vocês, jovenzinhos, que se eu tivesse 18 anos, se eu não tivesse laços, ao invés de ficar procurando intercâmbio nos Estados Unidos, hoje eu iria para a China. Se você for para a China hoje, lá você vai aprender chinês e inglês, e você vai sair no momento em que as oportunidades vão estar começando a chover. Porque eu acho que assim, o relacionamento com a China daqui a 20 anos vai ser o que a TI é hoje pra gente. Hoje você fala que é de TI, você tem proposta de trabalho, e todo mundo que está começando carreira agora está entrando em TI porque vê que é onde ele tem mais chances de dar certo, como resultado, como mérito do próprio esforço, né? Como resultado do próprio esforço. Eu acho que daqui a uns 20 anos a China vai ser o novo TI, assim, do brasileiro. Posso estar enganado. Vai saber, já é... Tipo assim, já se fala que o idioma do presente é o mandarim, porque a quantidade de empresas escalando no mercado financeiro, nas bolsas de valores, e precisando de gente que fale chinês e outra língua, é sem noção. Então, quem fala mandarim hoje dificilmente vai estar mal empregado ou vai estar desempregado. As relações entre Brasil e China se estreitaram muito com essa ideia. Infelizmente, ainda o Brasil não está conseguindo segurar as mentes. Os brasileiros mais competentes de todas as áreas, inclusive as de TI, estão todas fora do Brasil. Vão todas para fora. Sim, a gente paga muito caro pelas federais para que elas mandem os melhores profissionais para o exterior. A educação brasileira não faz o menor sentido. Eu quero dizer para vocês, jovens gafanhotos, que uma das coisas que me consolidou muito no meu trabalho é que geralmente eu pego profissionais que já se consolidaram em suas áreas de atuação e que tiveram que deixar o inglês de lado porque estavam focados demais na carreira deles, e que aí com 30, 40, 50 anos precisam do inglês para continuar subindo. Só que com 30, 40, 50 você já não aprende um idioma com a facilidade que você aprenderia com 15, 20. Então, porque eu aprendi no momento certo, eu consigo atender a demanda de quem perdeu o timing.
Não tô dizendo que é impossível aprender um idioma depois de velho, mas eu com 40 para estudar chinês, eu tô sofrendo 20 vezes mais do que como menino para aprender japonês. E se vocês pegarem o timing agora, daqui a uns 10, 20 anos, vocês vão lidar com a dificuldade de quem não está fazendo isso agora, mas que vai precisar porque a oportunidade está batendo. Atentem-se a isso. Eu estou há muito tempo na vida corporativa do brasileiro, assim, tipo... O dia a dia dos escritórios das grandes empresas, os reports para a direção que fica nos Estados Unidos, que fica na Europa. Isso faz parte do meu dia a dia. Pegar uma pessoa que está precisando preencher o relatório, fazer uma apresentação, entender um documento, responder um documento, isso daí é parte do meu dia a dia. E eu entendo que daqui 20 anos, as empresas aqui, elas não vão estar falando você é obrigado a falar chinês para entrar. Não. Ela vai te dar a sua posição de trabalho, mas eventualmente ela vai precisar de uma reunião e vai ser um diferencial que você consiga se comunicar. E aí vai estar todo mundo querendo estudar isso e é uma oportunidade muito grande para quem se especializar nisso agora. Não daria uma call dessa se eu não tivesse muita convicção de que isso pode muito acontecer, sabe? Claro. Na pior das hipóteses, no futuro você vai ensinar mandarim. E vai fazer uma fortuna com quem quer aprender isso, porque a demanda vai aparecer, sim. Do nada vai sair gente do chão querendo aprender mandarim, querendo negociar com chinês. Então você vai fazer essa interlocução. Então tem que aprender inglês, é claro que tem que aprender inglês, mas inglês é fácil, e só inglês talvez não seja suficiente para o mercado de amanhã. Então se você conseguir aprender inglês e aprender chinês também, cara, você pode ficar esperando que vão te chamar no LinkedIn ali. Pode crer. É isso, alguma coisa mais a ser colocada? Não, acho que a gente cobriu bastante coisa. Foi até muito além do que eu pensei que a gente ia hoje. Eu quero agradecer ao pessoal pela atenção. E assim, já falando do que eu penso, até para complementar esse pensamento dos meus projetos pessoais, eu tenho recebido das publicidades pagas do Instagram, aquelas coisinhas que tentam controlar nossa mente, tentam controlar nosso inconsciente pela publicidade. Eu tenho recebido propagandas de países que permitem que você abra empresa sem cobrança de muito imposto, sabe? Me convidando já para me retirar do Brasil. E o anúncio todos em português mesmo, do governo da Estônia, do governo da Irlanda, sabe? Então, os países estão atentos a isso, não são empresas privadas, é o governo nos convidando para empreender, para abrir nossas empresas fora e para pagar menos imposto, para jogar o game deles, que é muito mais fácil e muito menos sanguessuga do que o brasileiro. Então, se vocês não estão dispostos a lutar pelo Brasil, a tentar salvar o Brasil e estiverem mais pensando em si mesmos, e pelo menos tem essa saída também, né? Vocês podem... isso está nos meus projetos pessoais. Eu tenho algumas pessoas mais capacitadas. Se qualquer pessoa quiser trocar uma ideia comigo sobre isso, ou a gente pode transformar isso numa conversa também, de para onde ir e por quê. Justamente por isso, porque se no Brasil quem tem dinheiro, quem empreende não é bem-vindo, existem muitos lugares no mundo onde quem quer cuidar da própria vida e não quer incomodar ninguém, vocês vão ser muito bem-vindos. E é claro que eu tenho amigos, tenho professores que dão esse tipo de consultoria, gente bem mais capacitada que eu, que faz esse tipo de serviço. E é para esse lado que eu vou caminhar. Então, todos aqui vão estar de antemão convidados a participar desse processo comigo. Inclusive o Fausto. E eu vou trazer novidades em breve, quando eu entregar meu TCC e não tiver mais nada esquentando minha cabeça. Significa que daqui um ano talvez os meus alunos paguem mensalidade para uma escola na Estônia e eu receba remessas isentas de pagamento de imposto. Boa. É possível. Em Bitcoin.
Cara, eu tô numa categoria muito confortável Aham. de simples de 6% porque é na área da educação, e tirando dividendos não tributáveis. E assim, dado o retorno que eu tenho em medicação de alto custo para minha irmã, quando eu penso no meu núcleo da família, assim, né? Aham. Seria imoral da minha parte, assim, querer pagar menos imposto do que eu pago. Querer pagar menos imposto do que eu pago. Então eu me esforço, assim, para não sonegar esse simples. Eu entendo que quando você tem uma empresa que tem custos operacionais muito maiores, quando eu penso no restaurante, por exemplo, numa pequena indústria, aí é realmente Uhum. difícil. Aí chega um momento em que você não. Você perde todo e qualquer estímulo que você tenha para querer continuar sendo empregador. Aí é por isso que muita gente tem dinheiro em investimentos financeiros e não em empresas, né? Em empresas de geradoras de empregos. E aí sim, a gente tem um problema crônico a ser resolvido aí. E eu não condeno quem pensa em se consolidar fora. E cara, hoje em dia tá muito mais fácil. Principalmente para essa galera que. Até, por exemplo, para uma menina que viva de algum similar ao OnlyFans com público estrangeiro. Porque tem, né? Tem umas Ah, meninas ó, claro. aqui. Essa menina não tem estímulo nenhum para ter uma empresa no Brasil, cara. Ela só vai se lascar. Então qual é o problema? Se a Estônia tá falando, abre a sua empresa aqui que não tem problema, não vejo por que não. Uhum. É isso, tem todos os incentivos para isso, né? Sim. Tu vai receber uma moeda mais valorizada aqui do Brasil. Inclusive, é uma boa. Para quem quer continuar no Brasil, se você empreender fora, Uhum. não tem nada de errado e não é contra a lei, você não Não é tá contra a sonegando lei. imposto, você não tá fazendo Uhum. nada demais. Você ter um negócio fora, você ganhar dinheiro do gringo, pagar imposto lá e gastar aqui. É, Uhum. um, é uma ótima saída também. E aí você escolhe o quanto você vai querer trazer para cá, o quanto você vai querer dar às instituições brasileiras, seja empresas ou seja o governo, para fazer alguma coisa de bom pelo Brasil. Pode ser uma ONG também, qualquer coisa que Uhum. faça diferença na vida das pessoas. Pode ser uma doação pro Lucas, pode ser um Pix. Boa. Boa. Pode ser aula do Fausto, pode ser qualquer coisa, qualquer serviço que vocês queiram pagar, qualquer coisa que vá mudar o Brasil para a maneira que vocês veem, né? Que seja mais positiva do que dar dinheiro para o Bolsonaro administrar ou para o Lula. Claro que Daqui, é uma maneira mais eficiente, inclusive, do que pagar imposto, na minha opinião. daqui 20 anos eu vou estar com 60, certo? E aí eu vou estar com preguiça de me esforçar muito. E Uhum. já tenho. Mas aí, muito provavelmente, eu vou abrir uma empresa dessas na China, receber em Yuan, que vai estar valendo muito mais do que real, para ensinar português para os executivos deles aqui. Para mim, isso daí tá de bom tamanho, porque aí eu vou trocar ideia com os caras do jeito que eu faço hoje e vou oferecer mais do que simplesmente conhecimento, vou ser um papo legal para os caras também e vou ganhar dinheiro fazendo isso. Uma troca justa. Lucas, mais uma vez, cara, obrigado, de verdade. Espero que a galera continue te recompensando pelo tempo que você dedica aqui e que isso te gere toda a experiência possível. Sabe o que é engraçado? Todo novo aluno que eu tenho, ele colhe os frutos de tudo que os anteriores me deram, né? E parece que é Aham. realmente XP que você começa a acumular e acumular e acumular e acumular. Então, toda aula não é só pela grana, toda aula é pela bagagem a mais que ela traz. Você aprende a falar as mesmas coisas de maneiras mais eficientes, de maneiras mais elaboradas, e a prática vai fazendo com que isso fique espontâneo, né? E se isso está te servindo de exercício, eu fico feliz pra caramba. Ah, claro, é muito leve. Para mim, eu estou ao mesmo tempo exercitando o conhecimento que a gente constrói na faculdade e estou aqui como se fosse uma conversa de bar. Então, para mim é uma terapia isso aqui também. Então, eu que agradeço a você e ao pessoal pela atenção e até uma próxima. Maravilha, grande abraço. Abraço.